Olá, galera! Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas antes vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento que estamos aqui reunidos em Teu nome para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o pecado de Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 13. Israel estava em guerra, e dessa vez ele estava em guerra com os amonitas. Davi, então, fez o quê? Ele enviou o seu general Joabe e seus servos para a guerra, mas Davi não foi. Davi, ele permaneceu em Jerusalém. Davi estava passeando no terraço ali de sua casa real e, de repente, ele viu ali, porque a casa real, o terraço era bem alto, dava para ver as casas ali da cidade, ele viu uma mulher muito bonita. E Davi perguntou quem era aquela mulher, e disseram que o nome dela era Batseba, esposa de Urias, um homem heteu. Heteu era o povo da Cananeia, da Palestina. Davi pediu então que levassem aquela mulher até sua casa, e Davi, não vigiando, ele namorou com Betseba, a esposa de Urias. Batseba ficou grávida de Davi. Se fosse descoberto o que eles fizeram, a sentença seria a morte. Por quê? Porque Batseba era uma mulher casada. Davi, querendo esconder seu pecado, o que ele fez? Pediu que chamassem Urias lá na guerra ou trouxesse de volta para casa, para que ele pudesse ficar com a sua mulher na casa dele e ninguém desconfiasse que o filho que Batseba estava esperando era de Davi, e sim de Urias. Mas Urias, por ser fiel ao povo que estava na guerra, ele não achou justo ele voltar para dentro de casa, ficar com a sua esposa enquanto os outros estavam na guerra. Ele não voltou. Então, o plano de Davi aí deu errado. Passaram-se 2 dias, Davi mandou Urias de volta para a guerra. Mas ele escreveu uma carta para Urias entregar para o general Joabe. E nessa carta que o próprio Urias estava levando, Davi pediu que o general colocasse Urias à frente da batalha, lá na guerra. Para quê? Para que ele morresse. E o plano de Davi dessa vez deu certo. O general colocou Urias na frente da batalha e Urias morreu. Após a morte de Urias, o que Davi fez? Ele pediu para que levassem Batseba para a casa dele e ela se tornou sua esposa, grávida de Davi. Porém, Davi, com isso, ele escondeu de todo mundo o que ele tinha feito, menos de quem? De Deus. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. Davi achou, enganei todo mundo, mas o nosso Deus, ele não enganou. E Deus, ele não se agradou da atitude de Davi. Passado algum tempo, o que Deus fez? Ele mandou o profeta Natan falar com Davi. Chegando lá, o profeta Natan contou uma história para Davi. Ele disse assim, que havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico, ele tinha muitíssimas ovelhas e vaca, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que tinha comprado e ele estava criando ela. Aconteceu, porém, que o homem rico recebeu um viajante em sua casa, um visitante. E ele, então, para servir o viajante, ao invés de tomar as suas ovelhas, que ele tinha muitas, ele pegou aquela cordeirinha, a única cordeirinha que o homem pobre tinha. E ele fez o quê? Um guisado ali para saborear com o viajante. Ele matou a ovelha e fez ali uma comida. E quando Natan terminou de contar essa história, Davi se enfureceu e ele ficou muito enfurecido com a história que Natan contou para ele. E aí ele deu uma sentença, Davi deu uma sentença para ele, falando, esse homem tem que morrer, Davi falou. Aí, o que o profeta Natan falou? Falou para Davi que o homem rico da história era o próprio Davi, que Davi fez isso. Então, e que o que Davi fez desagradou ao Senhor. Davi, ao ouvir aquilo, ele se arrependeu do que ele fez com Urias e ele confessou o seu pecado a Deus. Por isso, Deus perdoou Davi e perdoou Batseba também. Lá no Salmo 51, é um salmo de Davi, o salmo de arrependimento e confissão que Davi fez a Deus. Eu vou ler para vocês o versículo 4 do Salmo 51, que diz assim: pequei contra ti, Davi falando para o Senhor,
contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, Davi sabia que ele pecou somente contra o Senhor, porque quando a gente peca, a gente pode fazer mal para uma pessoa, mas a gente está pecando contra Deus. Ele fala, contra ti somente pequei, Deus. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. E ele fala assim, tudo que o Senhor falar e que o Senhor fizer, será justo no seu julgar. Porque Davi sabia o que ele tinha feito de errado. E ele falou, Senhor, o que o Senhor julgar, o que o Senhor falar, o Senhor está certo. Por quê? Porque eu pequei contra ti. Então, o que a gente tira como lição nessa história de Davi? Que a gente deve o quê? Tomar cuidado. A gente peca, assim como Davi aconteceu, às vezes a gente quer esconder nosso pecado, fazer coisas para esconder, mas a gente pode até esconder dos homens aqui na terra, mas de Deus não. Em uma hora, a consequência do nosso pecado vem, assim como veio para Davi, porque o filho de Davi com Batseba, que ela estava grávida, morreu. Então, a consequência foi a morte de seu filho. Então, a gente tem consequências do nosso pecado e que a gente não venha, não deixe acontecer assim como aconteceu com Davi. Quando a gente for pensar em alguma coisa para pecar, porque Deus nos mostra quando a gente vai pecar, que a gente possa fugir do pecado. Por quê? Porque o pecado nos leva à morte. E morte, assim, não às vezes morte física, mas morte espiritual. Coisas ruins acontecem com a gente, assim como aconteceu com Davi. Então, que nossa vida seja uma vida de retidão, uma vida de reverência ao Senhor, uma vida de busca todos os dias pelo Senhor, através da oração, através da leitura da palavra, porque só assim a gente vai conseguir ser forte e fugir do pecado e sermos fiéis a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, Pai. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor nos revelar todos os dias como o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Que possamos, Pai, ter nossa vida no Teu altar e que não venhamos a fazer como Davi, Senhor. Que possamos fugir do pecado todos os dias, Pai. E é através do Espírito Santo, da Tua palavra e da oração que conseguimos isso. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada e até domingo que vem. Deus abençoe a todos vocês.